Neemias capítulo 2, versículo de número 20. Acharam, irmãos? Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. O Deus dos céus é que nos fará prosperar. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução, mas vocês não têm parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Mas eu quero destacar aqui desse versículo 20, essa primeira parte da resposta de Neemias. O Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Vamos todos dizer isso em nome de Jesus? Vamos lá? 1, 2, 3. Agora mais forte, com mais convicção e crendo nessa verdade que o Deus dos céus vai nos fazer prosperar. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Glória a Deus. Você crê nisso? Que o Senhor vai fazer nós prosperarmos? Amém, queridos? Pode se assentar então, em nome de Jesus. Aleluias. Irmãos, o pastor Edson pede para avisar da igreja, né? Ele estava viajando aí esses dias, esse mês de janeiro. Passou aí alguns dias viajando. E hoje ele não está aqui por conta do aniversário do filho dele, né? Então ele está lá em família, mas ele disse que está tudo bem. Manda dizer à igreja que está tudo certo, está tudo bem. E que logo em breve ele está conosco. Nosso pastor emérito, pastor Edson. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra poderosa de Deus. Livro do profeta Neemias, um dos profetas menores de Israel, não menor por importância, mas menor no sentido de o escrito dele tem poucos capítulos, diante de Daniel, diante de Isaías, Jeremias, né? São profetas que profetizaram por um bom tempo, foram longevos no seu ministério profético. Mas alguns profetas, eles são profetas menores no sentido de, não de qualidade, não de intensidade, mas de ser escritos curtos, livros curtos. Nós temos aqui Neemias 13 capítulos apenas. Isaías tem 66, Daniel tem tantos outros. Aqui em Neemias temos 13 capítulos. E aqui nos conta a história, desde o capítulo 1, quando Neemias ele está exilado. E este profeta, ele era um copeiro, ele era um servo do rei, de um rei chamado Artaxerxes. Repita comigo, Artaxerxes. Artaxerxes. Foram batizados com o Espírito Santo. Falar 3 vezes isso aí, você já fala em línguas. Artaxerxes. Fala, irmão Ademir, Artaxerxes. Irmãos, esse rei Artaxerxes, o Neemias, ele servia, ele era o copeiro. E ele pergunta dos seus irmãos compatriotas de Israel: como está o meu povo? Como está a minha terra? Como estão as pessoas lá em Jerusalém? E a resposta que ele recebe dos mensageiros é uma resposta triste, porque dá-se a ele relatório muito ruim, porque a cidade está posta a fogo, Jerusalém estão com seus portões queimados, a cidade está destruída, o território de Jerusalém está totalmente destruído. E quando Neemias recebe esta palavra, esse relatório, esta notícia de que a sua terra estava em ruínas, ele se entristece, ele lamenta, ele chora. A Bíblia diz que ele sente esta notícia.
Ele senta por algum tempo, por algum momento, e ele lamenta, ele chora muito, por conta dos seus compatriotas e o seu país não está nada bem as coisas. E ele vai servir o rei, e ele vai servir o rei com semblante caído. Ele vai servir o rei deprimido, diante da notícia que ele recebeu. Como Neemias era um bom servo, ele era um ótimo copeiro, mesmo sendo exilado, mesmo estando lá, obrigado, como um escravo, Neemias fazia tudo corretamente. E ele agradou aos olhos do rei. Nós entendemos aqui que homens de Deus, mulheres de Deus, não importa onde são colocados, aonde são colocados, nós devemos fazer o nosso melhor. Neemias não ficou lamentando e chorando pela sua situação, porque ele fazia o melhor, ele encontrou graça aos olhos do rei. Então, não importa, irmãos, aplicando já na introdução esta mensagem, aonde te coloquem, não importa aonde coloquem você, você precisa fazer o seu melhor. Eu aprendo com José, que José, em todo o momento, José fazia o melhor dele. Sendo colocado lá no palácio como escravo, ele fazia o melhor dele. Foi colocado na prisão, por causa de uma calúnia, de uma difamação. Ele não era justo ele estar ali, mas José fazia o melhor dele naquela prisão. Quando você e eu fazemos o nosso melhor em qualquer situação que Deus permite nós ficarmos, pode ter certeza que Deus está vendo tudo isso. E que as bênçãos do Senhor virá sobre a nossa vida. E Neemias, ele era um bom servo, ele era um bom copeiro, ele não fazia o serviço reclamando, ele não fazia o serviço murmurando, ele não fazia o serviço com semblante caído, não. Tanto é que quando isso aconteceu, do semblante dele cair, dele ficar triste, o rei percebe. Se isso fosse algo cotidiano, diário, o rei dizia, mais uma vez ele está assim, é desse jeito que ele sempre age, é essa cara que ele tem. Mas não foi isso. O rei percebeu que estava destoante da sua vida. O rei percebeu que o comportamento de Neemias não era corriqueiro, não era diário. E então o rei pergunta para Neemias, por que você está triste? Você nunca serve assim triste, você é alegre, você é um bom copeiro, você faz as coisas com excelência. Por que o seu semblante está caído? Por que você está deprimido? Então Neemias, a Bíblia fala que ele ora ao Senhor e ele responde o rei. Que muito interessante isso, quando todos os passos de Neemias é orado antes. Todos os passos que Neemias, até para dar uma resposta para o rei, ele diz, Senhor, será que eu falo para o rei isto? Será que é do seu agrado? Abençoa este momento. E ele ora, e ele então divide com o rei o que estava acontecendo. Diz, olha rei, os meus irmãos, os meus compatriotas, eles estão passando por grandes problemas. Os portões estão queimados a fogo, os muros estão destruídos, e as cidades antigamente, os muros e os portões destruídos, não havia nenhuma segurança, estavam à mercê, desprotegidos. Os inimigos podiam entrar e sair de qualquer maneira. O que trazia segurança para a cidade eram os portões, eram os muros. Então Jerusalém estava com o território totalmente destruído, e Neemias compartilha isso com o rei. E então o rei diz, o que eu posso fazer por você, Neemias? Você é um excelente servo, o que eu posso fazer por você? Neemias então diz, Senhor, o Senhor me permite eu ir lá em Jerusalém ajudar os meus compatriotas? O Senhor me permite que eu possa ir? E o rei, a Bíblia fala que Artaxerxes, ele libera Neemias. Ele libera Neemias. Olha,
Como é bom quando nós fazemos o nosso melhor. Como é bom quando nós fazemos o nosso serviço, quer seja o que for, fazermos com excelência. Quando encontramos graças aos olhos de Deus e aos olhos do rei. Então, Artaxerxes libera Neemias. E Neemias, ele pede algo além ainda. Ele dizendo: Senhor, o Senhor me liberou, muito obrigado. Mas me dê uma carta para que eu apresente aos governadores das cidades que eu vou passar. Para que esta carta assinada pelo rei Artaxerxes possa ter passe livre e eu possa passar. E o rei diz: quantos dias você vai precisar? E ele fala os dias, e então o rei concede a carta e dá para Neemias, e Neemias vai com esta carta, abrindo todos os acessos, abrindo todas as portas, e Neemias tributa isso, não a bondade apenas do rei, mas quando é perguntado para Neemias, ele diz: graças a Deus isso aconteceu. É Deus quem permitiu, louvado seja o nome do Senhor, e também ao rei por sua bondade. Mas ele exalta em primeiro lugar o Senhor, Deus. Se Deus não trazesse ao coração do rei, isso não iria acontecer. Então ele tributa, ele agradece a Deus por isso. E Neemias pega essa carta e ele vai rumo a Jerusalém para ajudar os seus compatriotas. A Bíblia nos conta, irmãos, que antes de ele ir, ele faz uma oração a Deus. E a oração de Neemias é muito poderosa. Ele vai dizer assim, a sua oração, no versículo de número 4, ao ouvir, no capítulo 1, versículo 4, quando ele ouve as palavras daquela notícia, ele senta, chora, lamenta-se por alguns dias. E aí ele vai dizer logo depois: fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Ele recebe a notícia, o que ele faz? Ele senta, lamenta e chora. Por quantos dias? Por alguns dias. Quantas pessoas que vivem uma vida de lamento, quantas pessoas que param aí. É necessário lamentar, é necessário chorar, é necessário se entristecer. É preciso nós não nos fingirmos de fortes, imponentes, e dizer: nada nos abala. É preciso nós também acusarmos o golpe, e nós sentirmos, nos lamentarmos, mas não por muitos dias. Não por muitos dias. Logo Neemias se levantou. Eu não sei quanto tempo você está lamentando por algo. Eu não sei quanto tempo você está chorando por alguma situação. Tem pessoas que passam anos se lamentando e param a sua vida no passado. Deixam com que essas notícias do passado ainda façam efeito sobre a sua vida. Já passou. Já foi tanto tempo, e ainda você não elaborou tudo isso. Neemias, ele lamentou sim, ele chorou sim, mas logo ele se posicionou. E ele se levanta, e a Bíblia diz que ele faz duas coisas: jejua e ora. Ele vai buscar a Deus. Neemias vai buscar a Deus. Ele vai jejuar matando sua carne. Ele vai jejuar num propósito com o Senhor. E a Bíblia diz que ele vai orar, e olha a oração de Neemias. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Em 1 Neemias, capítulo 1, versículo 5. A oração dele é: Senhor de nós, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. O Senhor guarda a sua aliança e a misericórdia para quem?
para quem o ama e para quem guarda os seus mandamentos. Para quem ama Deus e para quem guarda os mandamentos de Deus. Deus preserva a sua aliança. Não são para todos, mas são para quem ama ao Senhor e guarda os seus mandamentos. O que é guardar os seus mandamentos? É cumprir os seus mandamentos. E ainda Neemias vai dizer: estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel e pelos teus servos. Ele vai dizer a Deus: Deus, eu peço que o Senhor esteja atento às minhas orações, que eu faço de dia e de noite, pelos teus servos em Jerusalém. Mas ele vai dizer ainda na sua oração: faço confissão dos pecados dos teus filhos, dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Neemias vai se arrepender. Neemias, ele vai colocar os pecados deste povo, não somente o pecado deste povo, mas ele participa e ele vai dizer também: eu e a casa de meu pai temos pecado contra ti. Ele se coloca e ele diz: eu tenho falhado, eu confesso os meus pecados. Na oração ele confessa os pecados pelo povo, e ele confessa os pecados por ele mesmo. Ele se insere neste arrependimento, e ainda vai dizer: temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. E aí ele vai fazer a oração de confissão, e a oração de pedir para Deus, para que Deus o abençoe nessa empreitada. No capítulo 2, ele vai rumo a Jerusalém, com a carta do rei debaixo do braço, com um animal que ele montava, e ele foi com Deus na frente. Então ele foi para restaurar o território destruído da casa de seus pais. Ele foi para Jerusalém com uma intenção, com um propósito de restaurar os muros de Jerusalém, os portões de Jerusalém e todo aquele território, e levantar o ânimo do povo, que era talvez a maior missão de Neemias. Não era apenas pegar na pá, não era apenas pegar na enxada, não era apenas pegar na colher de pedreiro para levantar os muros, não era apenas fazer massa, mas era animar o povo de que não estava tudo perdido e que havia um Deus que estava olhando por eles. Essa talvez seja a maior missão deste profeta Neemias. A missão material, mas a missão também anímica, do ânimo daquele povo, que o ânimo, assim como o território estava destruído, o ânimo daquele povo também estava destruído. Assim como os muros estavam caídos, o ânimo também daquele povo estava caído. E Neemias chega com fé, Neemias chega com ânimo, Neemias chega com coragem e com vigor, porque ele orou, porque ele se arrependeu, porque ele buscou, porque ele jejuou, e ele foi dizer àquele povo: eu conheço o Senhor Deus, e Deus vai mudar a nossa sorte, Deus vai nos abençoar. E aquelas pessoas ouviram a voz de Neemias. Irmãos, olhando para essa história, Neemias anima o povo aqui no capítulo 2, no versículo 11. Neemias anima aquele povo, e Neemias vai edificar as muralhas de Jerusalém. E o povo acredita no homem de Deus e na palavra do Senhor.
Entendendo essa história, irmãos, lendo essa história, eu comecei a aplicar esta palavra para nós, para o meu coração e para passar ao teu coração. Certamente em nossa vida nós temos territórios destruídos também. Coisas que foram abaladas, coisas que tínhamos antes e que foram destruídos. E que nós, ao vermos estas coisas destruídas, talvez o nosso ânimo também tenha destruído junto. E nós não conseguimos nos levantar diante das tragédias que muitas vezes vivemos. Quais são esses territórios destruídos? Talvez são casamentos em crise. Talvez esse território destruído sejam relacionamentos familiares fragilizados. Talvez esse território destruído para algumas pessoas aqui são uma vida financeira falida. Talvez para algumas pessoas aqui território destruído é uma carreira profissional comprometida. Talvez algumas pessoas aqui estão com territórios destruídos, que é uma vida espiritual minguada, um ministério fragilizado. Quanto eu vivi antes diante de Deus, agora eu não consigo mais viver isso. Quantas vezes pessoas que travaram suas vidas, antes cantavam, antes evangelizavam, antes pregavam, seus ministérios foram parados, seus territórios estão destruídos nessa área. Pessoas que estão com casamento dizendo: antes eu era feliz, meu casamento era uma bênção, hoje não consigo viver essa relação conjugal abençoada que tanto eu almejo. Território destruído. Pessoas que estão com a saúde comprometida. Antes eu tinha saúde, eu tinha ânimo, eu tinha força, mas veio muitas vezes doenças, impedimentos, que abalaram não só o teu corpo, mas abalaram também sua fé, abalaram também sua alma, e você não consegue se levantar mais diante dessa situação. Território destruído. Mas Deus nos leva aqui nessa história de Neemias para aprendermos 4 posições que ele tomou, 4 atitudes que Neemias tomou para restaurar territórios destruídos. Ele foi lá e ele conseguiu, com a ajuda de Deus, a levantar os muros, a colocar os portões no lugar, a restaurar a proteção daquela cidade. E o ânimo daquela cidade era outro quando Neemias chegou. Mas o que Neemias fez para restaurar este território destruído? O que ele fez é o que eu e você também precisamos fazer. Essas atitudes que ele teve, nós precisamos também fazer, para, se nós queremos restaurar aquilo que foi destruído, se nós queremos viver dias melhores, se nós queremos ser abençoados, se nós queremos, aleluia, mudar o que nós estamos vivendo e viver na bênção do Senhor, nós precisamos olhar para Neemias e fazer o que ele fez. E o que ele fez, pastor Leandro? Primeira coisa, versículo de número 11 a seguir, capítulo 2, versículo 11. Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo. Quando é início, quando é começo, poucos homens se levantam. Quando tudo vai bem, quando tudo está pomposo, quando tudo está maravilhoso, quando o território já foi restaurado, chove de pessoas. Chove de pessoas. Para pregar em igreja grande, cheio de pessoas. Para pregar em igreja pequena, poucas pessoas. Para cantar em igreja grande, brigam para cantar nas igrejas grandes. Mas para
cantar nas igrejas pequenas, não querem. Para tocar nas igrejas grandes, tem briga para tocar. Mas nas igrejas pequenas a briga é outra. É para tocar, para buscar, vai tocar. Quando tudo vai bem, quando você olha para a sua família e vai tudo bem, todos aplaudem, ficam felizes. Mas começar é com poucos. Quando ele chegou lá, ele chegou com poucos homens comigo. E olha o que ele disse: não declarei a ninguém o que Deus pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. Ele não declarou a ninguém, ele guardou isso no coração. E ele vai dizer aqui: não havia comigo animal algum a não ser quem eu montava, o que eu montava. Verso 13: de noite saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão e o portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém. A minha tradução aqui diz: e inspecionei, contemplei os muralhas, os muros de Jerusalém que estavam fendidos, que estavam destruídos. Versículo 14: passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar para onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. O que eu aprendo com isso aqui? Sabe o que Neemias fez? Neemias foi ver o que precisava ser restaurado. Neemias foi com alguns poucos homens. Vamos observar o campo. Vamos observar o que está acontecendo aqui. Vamos ver os problemas. Vamos ver as dificuldades que nós vamos encontrar. Vamos espiar essa terra. Vamos espiar este lugar. Vamos ver o que aconteceu. Vamos inspecionar. Vamos observar. Vamos analisar. O que eu aprendo que Neemias fez aqui, ele foi identificar o problema. Quantas pessoas não sabem o porquê são infelizes, não sabem onde começou o erro, não sabem o que aconteceu no percurso, vivem a vida empurrando a vida com a barriga, dando cabeçada aqui, dando cabeçada lá, não buscando a Deus. Ele vai vivendo, vai passando as semanas, vai passando os meses, vai passando os anos, não para identificar o que está acontecendo. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Por que de tudo isso? Neemias foi identificar e ver a gravidade do problema. Ele foi inspecionar de um lado, ele foi no vale do outro, ele foi identificar o problema. Tem pessoas que não sabem qual que é o teu problema. Não sei. Eu estou triste, mas por que você está triste? Não sei. Sabe o que a Bíblia fala, meus irmãos, em Apocalipse? Lembra da onde tu caíste e arrepende-te e volte ao teu primeiro amor. É preciso você lembrar da onde você caiu. É preciso você saber o que aconteceu. E arrepende-se e volte ao teu primeiro amor. Quando Eliseu, ele estava fazendo uma casa de profetas junto com os seus discípulos, com os filhos dos profetas. A Bíblia diz que em determinado lugar que eles estavam construindo, caiu o machado na água. E quando caiu o machado na água, eles se desesperaram, dizendo: homem de Deus, profeta, o machado é emprestado, nós perdemos. Eliseu faz uma pergunta para eles, dizendo assim: onde caiu? Não sei onde caiu. Não foi isso que eles disseram. Eles sabiam onde caiu. Caiu aqui. Ah, caiu aí. E aí um milagre veio, um machado flutua, nunca vi isso. Machado flutuar. O machado flutuou nas águas, e quando flutuou, o profeta diz: pega.
e pegaram, não perderam a oportunidade, pegaram quando o milagre aconteceu. Mas será que você sabe qual é o tamanho da gravidade do que você se encontra? Você identifica o seu problema? Qual é o seu problema? Qual é o território da sua vida que precisa ser restaurado? Qual é o território da sua vida? É a sua vida ministerial? É a sua vida espiritual que você precisa aprimorar, que você precisa se arrepender, que você precisa buscar a Deus? É a sua vida financeira? É a sua vida conjugal? Qual é o território? Analise. Saiba onde você caiu. Qual é o território? Quando o filho pródigo saiu da casa do pai e estava lá comendo bolotas dos porcos, e ele teve vontade de comer a comida dos porcos, e quando ele viu isso, ele parou e pensou, ele parou e refletiu. Ele observa a sua vida, ele faz uma autocrítica, uma autoanálise, e ele diz: o que eu estou fazendo na minha vida? Eu saí da casa do meu pai, olha o que eu fiz, gastei tudo o que tinha, estou aqui com esses animais, não tenho mais nada. E ele tem um momento de lucidez, e ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi para o meu pai: pequei contra ti, e pequei contra o Senhor, o Deus dos céus. Se o meu pai me receber como um dos seus trabalhadores, já estou no lucro. E é isso que eu quero. E ele viu aonde ele caiu. Ele sabia qual era o território que estava destruído. Você sabe? Esse é o primeiro passo. A primeira coisa. O que você quer? Quando Jesus chamou o cego Bartimeu e disse: o que você quer? Eu quero ver, esse é o meu problema. Qual é o teu problema? Tem gente que não sabe o seu problema. Além de não saber o seu problema, não se inclui no seu problema. O problema é dos outros. O problema é que os outros fizeram isso, e a tua parte, e a tua parcela, e a tua responsabilidade. Neemias aqui, ele identificou e diz: eu também pequei contra Deus. Como está a sua vida? Primeira coisa, identifique o seu problema. Se você não identificar o que você quer diante de Deus, você não vai ter. Parou por aí. Essa mensagem não vai servir para você se você não identificar o que deu, qual é o território destruído na sua vida, e o que você quer que Deus faça. Não vai resolver, mas daqui em diante a mensagem não vai servir mais para você. Primeira coisa é identificar o problema. A segunda coisa que Neemias fez, quando ele identifica o problema, quando ele vai inspecionar, quando ele vai observar o terreno, ele vai agora, a Bíblia fala no versículo 18. No versículo 18. Olha o versículo 17. Ele diz assim: então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria que nós estamos? Jerusalém está em ruínas, e os seus portões destruídos pelo fogo. Neemias está dizendo: é pior do que eu imaginava, é pior do que me falaram. Vocês estão vendo a tragédia que nós estamos vivendo? E aí olha a parte B do versículo: venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos desta vergonha. Ele chama o povo à responsabilidade. Ele chama o povo dizendo: vamos restaurar. Nós não vamos morrer nesta vergonha. Nós vamos trabalhar. Versículo 18: e eu lhes declarei
como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei havia me falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Você tem duas opções. Ou você vê tudo o que está acontecendo e chora e fica chorando, ou você vai para cima e diz: vamos reconstruir isso aqui. Ou você levanta e diz: nós vamos mudar essa sorte, nós vamos mudar essa situação, nós vamos trabalhar, nós vamos agir, nós vamos nos levantar, nós vamos nos posicionar. O diabo quer que você fique prostrado, derrotado e envergonhado. Mas a segunda atitude é ação, trabalhar para a reconstrução disso. Trabalhe para reconstruir. É preciso esforço. Oração é a junção de duas palavras: orar e ação. Oração se faz com Deus, mas também se faz com a nossa postura, com o nosso posicionamento diante do Senhor. A tua carne quer que você fique prostrado, a tua carne quer que você fique apenas chorando, mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã: Deus não fará aquilo que é para você fazer. Deus não vai fazer. Não adianta você chorar, não adianta você orar, não adianta você jejuar. O que é para você fazer, Deus não vai fazer. O que você pode fazer? Trabalhar para reconstruir essa situação. É o teu casamento? Ore e trabalhe. É tua vida financeira que está destruída? Ore e trabalhe. É o seu ministério? Ore e trabalhe. É a sua vida espiritual? Ore e trabalhe. Ação. Vamos reconstruir. Vamos mudar isso. É só com discurso? Não. É acordando cedo, é levantando, é trabalhando, é pegando peso, é fazendo. É fazendo, igreja. É levantando-se e fazendo o que é para você fazer. Deus não vai mover uma palha para nós, para mim, para você, aquilo que é para nós fazermos. Quando Jesus chegou no sepultamento do seu amigo Lázaro, ele olhou para aquilo, todos chorando. Maria e Marta vindo desesperadas, chorando para Jesus. Jesus olha para aquela cena e diz assim: tirem a pedra. Mas já cheira mal. As vozes incrédulas, as vozes racionais, as vozes que não são espirituais, já cheira mal, já faz 4 dias, é impossível, não tem como, não tem jeito. Quantas palavras você parou assim? Mas Jesus disse: não importa, eu estou ordenando, tirem a pedra. Tirar a pedra é para aquelas pessoas. Jesus podia fazer explodir aquela pedra. Jesus podia remover a pedra, igual eu falei semana passada, com controle remoto, com a voz. Não foi a voz que foi feito tudo: haja luz, houve luz. Não foi Jesus que disse: Pedro, nós estamos com um problema de imposto aqui, vai lá pescar lá no rio. Você vai pegar um peixe, e nesse peixe você abre a boca, lá tem 2 moedas. Você vai pagar o meu e o teu. Jesus podia fazer, irmãos. Ele andou por cima das águas, ele acalmou a tempestade. Você acha que ele não podia dizer: pedra, remova, pedra, saia, eu ordeno, saia daí? Ele podia. Ele enviou demônios do gadareno numa manada de porcos. Ele tinha autoridade sobre demônios, sobre a morte, sobre tudo. Você acha que ele não teria autoridade sobre uma pedra? Mas ele disse: vocês precisam remover a pedra.
tirem a pedra. Tiraram a pedra com você, tiraram a pedra comigo. E Jesus disse agora, depois que removeram aquela pedra, Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Aquilo que nós não podemos fazer, Ele faz. Mas aquilo que é para nós fazermos, o Senhor não fará. Não adianta você ficar: Deus faz isso por mim. Ele não vai fazer. Não porque Ele não tenha poder, é porque você precisa fazer. Nós precisamos trabalhar. Quando Davi se viu numa enroscada, quando ele se viu numa situação bem difícil, na cidade de Ziklag, 2 Crônicas, se não me engano, capítulo 30. Estava lá Davi, e quando ele chega de uma guerra, a cidade está posta a fogo, os amalequitas, tradicionais povo inimigo de Deus, do povo de Deus, tinha vindo, pegado as mulheres dos soldados, dos homens, pegaram os bois, os ouros, pegaram tudo. Quando ele chegou, a cidade estava um caos, tudo pegando fogo, casas pegando fogo, tudo. O povo velava em apedrejar Davi. A Bíblia diz que Davi, ele orou, ele muito se angustiou, ele orou, e ele buscou a presença de Deus. E Deus falou para ele: Davi, eu te fortaleço, mas agora você vai sair, você vai atrás desses amalequitas. Eu não vou trazer para você aqui, você vai atrás, e eu vou te dar vitória, e eu vou abrir o caminho, e eu vou colocar pessoas corretas no caminho para você, mas você vai sair, você vai fazer a sua parte. E ele foi, irmãos. Deus deu vitória para ele. Ele não ficou ali esperando que Deus trouxesse todo mundo aos pés dele, não. Como muitos crentes querem que Deus faça tudo sentado e não fazem a sua parte. Deus falou para Moisés: Moisés, toca nas águas, o abrir é comigo, o tocar é com você. O que você pode fazer? Qual é a atitude que você tem que tomar para restaurar este território destruído na sua vida? Qual é a atitude? Além de orar, jejuar, o que você precisa trabalhar, o que você precisa fazer para este território ser transformado, restaurado? Você sabe? Identifica o problema e vai atrás. Trabalha. E o que acontece quando a gente trabalha? Sabe o que acontece? O inimigo se levanta. Sabe, irmãos, essa história aqui revela algo muito poderoso da vida. A vida é assim. Neemias viu aquela situação, todo mundo chorando, todo mundo lamentando, ninguém fazia nada. Mas quando Neemias chegou, levantou o ânimo do povo, o povo foi construir, o povo foi restaurar. Sanbalate e Tobias vieram. Os inimigos desencorajar Neemias, desencorajar aquele povo. Escute uma coisa: ninguém faz. Quando você começar a fazer, vão criticar você. Vão criticar. Vão dizer que você não consegue. Vão dizer que você não pode. Vão dizer que isso é impossível. A Bíblia diz aqui no versículo 19. Olha só. Versículo 19. Porém, quando Sanbalate, o horonita Tobias, o servo amonita e um árabe chamado Gesem souberam que Neemias estava trabalhando, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei?
Ou seja, o inimigo se levantou. O inimigo se levanta, as críticas. Os inimigos vêm dizer, não é para fazer isso, não é para fazer aquilo. Quantas pessoas começam a buscar a Deus, começam a fazer campanha, começam a orar, começam a vir à igreja. E quantas palavras vêm na tua cabeça de pessoas dizendo, não dá certo, para com isso, não vai resolver, isso aí é impossível, não tem jeito mais. E tem pessoas que param aí. Tem pessoas que não identificam o problema e vivem empurrando com a barriga. Tem pessoas que identificam o problema, mas na hora de trabalhar não querem. Perde a bênção. Mas tem pessoas que identificam o problema, estão animados em trabalhar, mas quando se levanta uma palavra mal dita, mal falada, frustra, desanima. Perdem a bênção. Perdem a bênção. Neemias ouviu tantas palavras negativas. Neemias ouviu que não ia dar certo, que não ia ter jeito. Insultaram, ridicularizaram, ameaçaram, sabotaram o serviço de Neemias. Mas a resposta de Neemias, meus irmãos, foi tremenda. Ele não parou diante das críticas. Quero dizer para você, meu amado, não pare diante das críticas. Muitas pessoas vão te criticar por você fazer a obra de Deus. Muitas pessoas vão tentar sabotar por você fazer a obra de Deus. Muitas pessoas para ajudar, para dar uma palavra de incentivo, para dar uma palavra de fé, para dar uma palavra de ânimo não tem, mas para dar uma palavra que enterre o teu sonho, são muitos. São muitos. Muitos vão dizer, não tem jeito, não tem como, pare com isso, desistam. Por quê, irmãos? Porque a porta é estreita. Porque Jesus não nos prometeu facilidades. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E muitas vezes as aflições vêm de pessoas que nós menos imaginávamos. Muitas vezes as aflições vêm de pessoas que nós menos esperávamos. A porta é estreita. José passou por isso. Quantas vezes José foi mal interpretado, caluniado, difamado, criticado. Davi, ninguém estava ali enfrentando o gigante, todo mundo covardemente fugindo de Golias. Quando Davi disse, eu vou enfrentar o gigante, se levantaram contra, criticaram Davi, zombaram de Davi. Assim vai fazer comigo e com você. Você que está animado em fazer para reconstruir este território destruído, vão te criticar, vão te zombar, vão tentar sabotar o teu sonho. Isso aí é esperado. Assim aconteceu com Jesus. Será que não vai acontecer conosco também? Então nós precisamos o quê? Essa é a terceira atitude de Neemias. Resistir às críticas. Resistir os malfalatórios, se nós temos um propósito. Se nós temos um alvo. Você tem um alvo? Você tem um propósito, sim ou não? Amém? Vão se levantar pessoas, mas não desanimem. Se você está na palavra, se você está no propósito, siga o teu propósito. Não deixa o inimigo, não deixa as palavras negativas, não deixa as contendas, não deixa os mal falados vir e desanimar você.
Eu sei que é difícil, eu sei que dói, eu sei que é complicado, mas lança aos pés da cruz. Vai para Jesus. A quarta e última atitude de Neemias foi, no versículo 20, a resposta que ele deu a este Sambalate e o Tobias, a essas pessoas que vieram contra. Eles vão dizer assim para eles: olha, eu vou responder uma coisa para vocês. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. O Deus dos céus é o que nos fará bem-sucedidos. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós, críticos, não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Vocês criticam, vocês não vão ser abençoados. Vocês não vão ser abençoados. Mas a vitória não vai vir da nossa força, por mais que a gente trabalhe. A vitória não vai vir do nosso ânimo, por mais que nós vamos ter bom ânimo. A vitória não vai vir do nosso trabalho, por mais que nós vamos nos levantar para trabalhar. Mas a nossa vitória vai vir do Deus dos céus. É o Deus dos céus que nos fará prosperar. É Ele quem nos dará a vitória. Você crê nisso, meu amado irmão? Aleluias. Oh, glória a Deus. É o Deus dos céus. Então você identifica o seu território destruído. Você identifica o seu território destruído. Você vai ter atitude, ações para reconstruir os muros de Jerusalém. Você vai resistir às críticas. Mas sobretudo, você vai buscar o poder de Deus. Você vai buscar o Espírito Santo. Você vai buscar a presença do Senhor, porque é Ele quem nos fará prosperar. Você não consegue nada sem Deus. Você não consegue nada sem Deus. É Ele que ressuscita o morto. Você tira a pedra, mas é Ele quem ressuscita o morto. Você encosta nas águas com o cajado, mas é Ele quem abre o mar vermelho. É Ele, é Deus. Por isso eu creio, meu amado, se você fizer essas 4 atitudes de Neemias, se você fizer essas 4 atitudes que Neemias teve, você vai ser próspero. Sabe por quê? Porque Neemias fez isso. E Neemias trabalhou, e Neemias resistiu à crítica, e Neemias foi. E eles trabalharam, sabe quantos dias? Tempo recorde. A Bíblia fala no capítulo 3, no capítulo 4, está ali o relatório de todo o trabalho de Neemias e o povo que estava junto com Neemias. Se você ler o capítulo 3 de Neemias, o capítulo 4, você vai ver os detalhes desta obra tremenda que eles fizeram, a reconstrução dos muros e os portões colocados no lugar certo. O trabalho que eles tiveram foi de 52 dias. Em 52 dias, menos de 2 meses, eles reconstruíram os muros de Jerusalém e reconstruíram as portas de Jerusalém, porque Deus foi com eles. Deus foi com eles. E eu estou aqui profetizando na sua vida. Deus também vai ser na sua vida. Aleluia. Deus também vai ser na sua história. Deus nos fará prosperar. Você crê nisso, meu amado irmão? Aleluia. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. O Senhor, Ele vai restaurar o que está sendo destruído na sua vida.
O que é que está destruído na sua vida? Você sabe identificar? Eu quero crer, eu quero profetizar na sua vida que Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai te abençoar. A partir deste culto, a tua história vai mudar. E se você fizer um propósito com Deus, 52 dias serão os dias da reconstrução dos muros da sua vida. A saúde vai voltar. A tua vida conjugal vai ser uma bênção. Deus vai restaurar isso aí. Relacionamentos familiares vão voltar a ser bênção na sua vida. As portas vão abrir para você, portas fechadas vão se abrir para você. Deus vai restaurar tua vida financeira. Em nome de Jesus, haverá prosperidade na sua casa. Você crê nisso, meu amado? Restaurando o território destruído, haverá restauração em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus.